Olá, meu amigo do YouTube que está entrando no canal Vida dos Santos. Hoje vamos falar de um dos maiores santos e um dos maiores filósofos que esse mundo já viu. Santo Agostinho, autor de frases épicas como "Não há ninguém que não ame, a questão é saber o que se deve amar". Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Santo Agostinho foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África, durante a dominação romana. Suas concepções sobre as relações entre fé e a razão, entre a Igreja e o Estado, dominaram toda a Idade Média. Santo Agostinho, conhecido também como Agostinho de Hipona, nasceu em Tagaste, na cidade de Numídia, hoje Argélia, no norte da África, região dominada pelo Império Romano. No dia 13 de novembro de 354, sua infância e adolescência transcorreram principalmente em sua cidade natal. Em um ambiente limitado por um povoado perdido entre montanhas, seu pai era pagão e sua mãe uma cristã, devota, que exerceu grande influência sobre a conversão do filho. Santo Agostinho iniciou seus estudos em Tagaste. Em seguida foi para Madaura, onde iniciou os estudos de retórica. Lia e decorava trechos de poetas e prosadores latinos, entre eles Virgílio e Terêncio. Estudou música, física, matemática e filosofia. Em 371, transferiu-se para Cartago, a maior cidade do ocidente latino depois de Roma. Um grande centro do paganismo, onde se deixou cativar pelo esplendor das cerimônias em honra dos milenares deuses protetores do império. Em 373, nasce Adeodato, filho de seu romance com uma cartaginense. Dedicou-se ao estudo das escrituras, mas logo ficou desiludido diante do estilo simples da Bíblia. Depois de 3 anos, termina o estudo superior em retórica e eloquência. De volta à sua cidade natal, abre uma escola particular onde ensina gramática e retórica. Em 374 foi para Cartago e mais uma vez dedica-se ao ensino da retórica. Em 383 seguiu para Roma e no ano seguinte é nomeado mestre de eloquência em Milão. É mais ou menos a pessoa que falava em público, né? A pessoa tipo um orador. Ele foi nomeado um orador de Milão. A inquietude era um tema permanente em sua vida. O despertar de seu espírito crítico levou a adotar o maniqueísmo, pretendendo seguir a força única da razão. Durante 12 anos foi seguidor de Mani, profeta persa que pregava uma doutrina na qual se misturavam o evangelho, ocultismo e astrologia. Segundo Mani, o bem e o mal constituíam princípios opostos e eternos, presentes em todas as coisas. O homem não era culpado por seus pecados, pois já trazia o mal dentro de si. Insatisfeitos com as respostas que o maniqueísmo oferecia, Agostinho resolveu abandonar a doutrina e seu lugar é temporariamente preenchido por um profundo ceticismo. Em 386 procura Ambrósio, poderoso bispo do império, em busca de uma colocação oficial como professor. Em vez disso, encontra respostas para algumas das suas dúvidas. Passa a assistir os sermões de Ambrósio, inspirados, sobretudo, no Antigo Testamento. Finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo. Em 387, Agostinho e Adeodato são batizados. No ano seguinte, retorna definitivamente para Tagaste, onde se dedica à vida monástica. Vende a propriedade deixada pelo pai e distribui o dinheiro entre os pobres. Conserva apenas uma pequena porção de terra, onde, ao lado dos amigos Alípio e Ovídio, funda o primeiro mosteiro agostiniano. Em 391, é sagrado sacerdote em Hipona, região provinciana do Império Romano. Em 396, é sagrado bispo auxiliar de Hipona, onde se tornou um dos pilares da teologia católica. Nessa época que ele tinha, um pouquinho antes de ele conhecer, só uma curiosidade, um pouquinho antes de ele conhecer Ambrósio, ele ainda é o orador de Milão,
e ele pega um texto que Santo Ambrósio fez e que Santo Ambrósio diz sobre o amor de Deus, sobre como Deus é poderoso sobre nós, e ele transforma esse texto para o imperador romano da época. E esse feito tem no filme de Santo Agostinho. Se você quiser assistir o filme de Santo Agostinho, tem no YouTube também. Pode digitar lá filme de Santo Agostinho. Vai ser super legal para que você acompanhe também um pouco da história e tentar visualizar o que era a história de Santo Agostinho. Dentro dessa época de conversão também, existia toda a oração de sua mãe. Sua mãe passava horas orando. E a sua mãe tinha muita amizade com Santo Ambrósio. Um dos motivos dele ter procurado o bispo Ambrósio foi por conta disso, porque a Mônica, que era a mãe de Agostinho, tinha muita amizade com Ambrósio. Agora, penso eu, imagina que cena linda, maravilhosa que deve ter sido as conversas entre três santos, Ambrósio, Mônica e Agostinho. Como que deve ter sido produtivo, como que os anjos deviam, assentar ao lado deles para ouvi-los conversar. Isso é mágico, isso é maravilhoso. Pensar dessa maneira que Agostinho, Ambrósio, Mônica conversando, todos eles santos, todos eles já com aquela espiritualidade, né, prestes a aflorar, a desenvolver, a se tornarem santos. Imagina cada assunto, cada conversa deles, como que deve ter sido maravilhosa. Entre 397 e 398, Agostinho ele se dedica a escrever Confissões, que é um dos maiores livros, acho que um dos melhores livros que ele tem, em que narra a juventude e sua conversão, onde revela os caminhos da fé em meio às angústias do mundo. O livro é uma autobiografia que também imprime o seu pensamento filosófico. Cria a noção de espaço interior como campo da verdade essencial do homem. A verdade e Deus devem ser buscados na alma e não no mundo exterior. Em 413 começa a obra A Cidade de Deus, escrita para consolar os cristãos após Roma ser saqueada pelos bárbaros. Em 410, na obra, Santo Agostinho apresenta a defesa do cristianismo e convida seus contemporâneos a compreender o sentido profundo da história. Já não se trata de um reino de Deus que sucede à vida terrena. A cidade de Deus e a dos homens coexistem. A primeira, antes simbolizada por Jerusalém, é agora a comunidade dos cristãos. A cidade dos homens tem poderes políticos, moral e existências próprias. As duas cidades permanecerão lado a lado até o fim dos tempos, mas depois a divina triunfará para participar da eternidade. Santo Agostinho deixou uma obra fundamental para a doutrina da Igreja Católica, que foi registrada em tratados filosóficos, teológicos, comentários, sermões e cartas. Exerceu grande influência em várias áreas do conhecimento, teve papel importante na fixação da hierarquia na Igreja Católica e fez a síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Fixou a ideia da vida interior do homem como o palco essencial da construção da identidade. Mais uma curiosidade, quando Santo Agostinho volta, né, resolve voltar para a África, Santo Ambrósio dá para ele um potinho de tinta e uma pena e diz para ele, a sua missão com Deus é essa. E aí, por isso, ele sempre teve essa gana, essa ambição de escrever muito. Porque foi um chamado de Deus através de Santo Ambrósio, né? Para que Santo Agostinho escrevesse. E ele escreveu muito, escreveu muito, escreveu muito bem. Um dos maiores filósofos da sua época. Praticamente a base filosófica da época, nesse ano entre 300 e 400 e pouco, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho faleceu em Hipona, na África, no dia 28 de agosto de 430. Ele foi canonizado por aclamação popular e reconhecido como doutor da Igreja em 1292, pelo Papa Bonifácio VIII. Santo Agostinho, para nós, é assim uma figura já conhecida, apesar de quando eu precisei comprar a imagem de Santo Agostinho foi bem difícil achar ela. Poucas pessoas aí têm, né, essa devoção de comprar uma imagem de Santo Agostinho. Ele é muito conhecido pelos seus livros, pela sua teologia e
é um santo que tem muito, os seus escritos têm muito a ensinar. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse santo, pesquise os seus livros, porque ele é sensacional. O que ele fala nos seus livros, a maneira como ele tenta explicar o amor que Deus tem por nós, é assim fenomenal. É um santo que nos deixa muitos ensinamentos, que nos deixa muita coisa, muito material para que a gente possa aprofundar a nossa fé e ser cada vez mais santo. Alguns livros deles parecem até ser uma orientação, principalmente o livro Confissões. Se você é jovem, está passando por um processo de conversão, leia esse livro, Confissões de Santo Agostinho. E que Santo Agostinho possa rogar por todos nós. Que Santo Agostinho possa filosofar na nossa vida através de seus escritos. Que Santo Agostinho rogue por mim e por você, e que Deus te abençoe.